Meus amores, tudo bem com vocês? Eu não sei que hora vocês vão ver esse vídeo, mas desde já eu desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, meus amores! Pessoal, hoje não tem Arrume-se Comigo. Hoje também não tem vlog de viagem. Vocês já sabem que eu adoro compartilhar com vocês lugares incríveis. Para facilitar não só a minha vida, mas também a de você aí. E hoje não tem resenha de produto. Vocês sabem que eu adoro trazer diquinhas. E o bom, pessoal, eu gosto de trazer diquinhas de produtinhos que não só eu posso comprar, mas você também tem acesso. Hoje o vídeo é diferenciado. Hoje eu quero compartilhar com vocês, né, a minha trajetória de vida, de superação. Para você que está chegando agora, que não me conhece, não me acompanha, então eu convido você desde já, desde agora, a vir fazer companhia a mim. Eu aqui, você do outro ladinho, pouco importa de onde você está vendo esse vídeo, só sua presença para mim basta, meus amores! E pessoal, hoje eu quero falar para vocês, né? Da onde eu vim, quem é meus pais, quem é minha mãe, quem é meus irmãos, quem é verdadeiramente Claudê Martins. E vocês já estão preparados para acompanhar um pouquinho da minha história de vida? Então vem comigo conferir, não perca nada, meus amores! E para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou resumir o máximo que eu puder. Primeiro, não existe vida perfeita, casamento perfeito, mãe perfeita, pai perfeito, filhos perfeitos, nada é perfeito. Todo dia a gente luta para sobreviver contra esse mundo que hoje está totalmente diferente. Sabe o que me faz ser diferenciada nesse mundo? Que eu fui criada no momento de tristeza, no momento de dor, sofrimento, de rejeição. Nem isso me fez desacreditar que eu era capaz, e eu sou capaz de conquistar e realizar todos os meus sonhos, todos os meus objetivos. A minha mãe se chama Antônia Martins dos Anjos, crateuense também. Eu nasci e me criei em Crateús. Minha mãe teve 3 filhas, a Maria Claudenice Martins dos Anjos, que faleceu. Eu, que sou a do meio, que o meu nome é Antônia Claudenira Martins dos Anjos, e a Roberta Martins dos Anjos, são 3 filhos. No longo dessa caminhada, dessa jornada, a minha mãe, ficou dependente do álcool depois que meu pai abandonou nós. Não tivemos o convívio do nosso pai. Na verdade, eu sou o apelido do meu pai, eu não sei o nome verdadeiro do meu pai, porque eu e minhas irmãs não tivemos esse prazer de ser registrada. Então, pessoal, o meu pai hoje tem outra família, ele registrou os meus irmãos, da segunda mulher. Eles tiveram todo o privilégio, de ser cuidado, do meu pai ter acompanhado, e já nós não. Eu não desenvolvi raiva nem ódio por o meu pai não ter me dado atenção nem ter me registrado. Mas só que as minhas 2 irmãs, sim, as minhas irmãs, cresceu revoltada, principalmente com a nossa mãe, com o nosso pai, porque a gente já não tinha uma base de uma mãe, uma base do pai. Nós tivemos a nossa base, foi a nossa avó. Então, eu, graças a Deus, eu sempre fui uma criança muito alegre, eu já me considero uma pessoa feliz, realizada, apesar de tudo que eu passei. Eu acho que eu tinha que passar por isso para mim ser a pessoa que eu sou. Eu sempre fui dependente de tudo. Eu fui dependente de tomar banho, eu fui dependente de fazer minha própria comida, de eu ir para o colégio só, de eu chegar só. Eu sempre, desde os meus 7 anos, eu fui trabalhar já para me sustentar, sabe? Eu me ter minhas coisinhas, eu sempre gostei de ter minhas coisinhas, roupinha melhorzinha, sandália, coisas que a minha mãe não me dava. Porque, como eu falei, ao longo desse processo de separação da minha mãe, como meu pai, na época, só andava comigo, porque eu era pequenininha, eu era do meio, e meu pai desenvolveu um gostar mais de mim do que das outras. Então tudo ele me levava. E ele era do mundo do crime aqui de Crateús, viu?
Nessa época que era conhecida, né, as drogas, que era, né, maconha, essas coisas, comprimido pau de aranha, eu só vivia preso. E logo desse preso eu também, quando ele ia preso, ele me levava e eu ia presa também. Então eu fui criada no meio, pessoal, tanto do vício, da bebida, da droga e da prostituição. Por quê? Porque a minha avó tinha um chateau, né? Como é esse chateau, Glória? Lá encontrava pessoas comprometidas, como tem esses motéis, né, de hoje em dia, comprometida, que ele era escondido. Então, desde nova, eu sempre fui responsável até por cuidar da minha mãe e das minhas irmãs. Minha mãe não gostava de mim, minha mãe não queria saber de mim. Minha mãe só conhecia a Claudenice e a Roberta. Então eu ficava no canto. Aí eu comecei a fugir de casa para me trabalhar. E quando minha mãe sabia que eu estava trabalhando, ela ia lá, falava, me levava de manhã, de tarde eu voltava. Até o período que começou os conselheiros tutelar, né, que foram na casa da minha avó, que foi a Maria de Jesus, né, que eu tive esse prazer de passar uns períodos na casa dela, que foi a minha infância maravilhosa, né, convivi com as filhas dela, com a Eliane, com a Denise. Então, foi o período que eu passei um período na casa da Maria de Jesus, porém, que a Maria de Jesus, a minha mãe não tinha mais condição de ficar comigo. As minhas irmãs já tinham abandonado minha mãe, foram morar no interior. Então, eu com 8 anos, eu me senti só dentro da minha casa. Por quê? Porque a minha mãe bebia, não dava pra mim, não fazia comida, não fazia nada, né? E porém, gente, como a minha avó tinha um chateau, e antes das minhas irmãs ir pro interior, eu era responsável de pegar a merenda, o almoço e o jantar. Porque como era chateau e a gente não podia ficar lá, que a gente era criança, então a minha avó comprou uma casa e botou nós lá. E só que depois que a minha avó comprou uma casa para minha mãe, para nós morar lá, foi o nosso fim, gente. Porque lá minha mãe começou a encher a casa de gente para beber, era madrugada, a gente passava, pessoas que eu nunca nem tinha visto, até passava de 2, 3 semanas na casa da minha mãe, bebendo, sabe, com ela. Cheguei para minha avó e ela até. A minha avó aí a minha avó disse, vou fazer um acordo. Na época a minha avó me chamava de careca, que era meu apelido, né, gente? Eu falei assim, quando chegar pessoas para beber aqui, você me avisa, que eu vou lá e boto todo mundo para correr. E quem é meus vizinhos, né, que eu morava ali na Francisco Mariano, no número 1219, vai lembrar os vizinhos lá, antigo, que ainda existe, graças a Deus. Eu ia de madrugada, né? Quando eu não conseguia dormir, eu ia de madrugada, eu batia na porta da minha avó. Quando a minha avó escutava a batida, minha avó já sabia que era eu. O que é que ela fazia? Eu ia chegar, a casa tá cheia de gente, minha avózinha só fazia fechar a porta dela, ia lá com um pau desse tamanho, botava todo mundo pra ir embora. Aí o que minha avó fazia? Ela trancava no cadeado e levava a chave. Quando era no outro dia de manhã é que ela ia abrir a porta pra nós. Então, pessoal, e esse vídeo é parte 1, vai ter parte 2, tá? Porque a minha história é longa e é bonita. Então, pessoal, aí as minhas irmãs, né, foram morar com a minha tia, como eu falei, né? Então, porém, eu fui morar com a minha avó, porque o conceito tutelar, na época, não deixou mais eu morar com a minha mãe, porque não tinha mais condição de eu morar com a minha mãe. Então, eu brincando, né, um dia, aí a vizinha da minha mãe, né, chegou pra mim e disse assim, careca, tua mãe tá arriada, só vive dormir no meio da rua. Isso me doeu, cortou o coração. O que foi que eu fiz? Peguei minhas coisinhas lá na avó, se mandei pra casa da mãe, e minha avó louca atrás de mim, pensando que eu já tinha fugido de novo pra morar com outras pessoas. Sabe? Porque eu queria saber era de dinheiro. Eu tava pra pagar meu dinheiro. E aí se não me desse meu dinheiro, viu? Que eu brigava. Então, aí a minha avó chegou pra mim e disse assim, tu tem aqui na tua mãe, tu não pode ficar. Eu olhei pra minha avó e disse assim, eu vou ficar com a minha mãe. As minhas irmãs não cuidam dela, cada um tinha um apelido, né? A Neguinha e a Pepita, que a Roberta não gosta, mas o apelido dela era Pepita, tá, gente? Aí então eu fiquei cuidando da minha mãe. Então foi muito sofrido.